Como você acredita que anda a sua produtividade? O quanto você poderia aumentar a sua capacidade ou usar ainda mais o seu potencial? Na grande maioria das vezes, podemos com algumas pequenas mudanças, alguns pequenos ajustes, melhorar os nossos hábitos. E melhorando os nossos hábitos, podemos nos tornar ainda mais produtivos. E com isso nos sentir mais realizados também com aquilo que nós fazemos. E é sobre isso que eu quero falar com você aqui hoje. Se você não me conhece, eu sou Wagner Torres, eu sou treinador comportamental e especialista em mudança de modelo mental. E você sabia que a maioria das pessoas verdadeiramente produtivas tem um segredo? Que a maioria de nós se esquece disso. Ser mais produtivo geralmente tem a ver com que você faz menos e não mais. Frequentemente, a melhor maneira de melhorar a sua produtividade é identificar os hábitos que estão interferindo nessa sua produtividade e conseguir eliminá-los, transformá-los, adotar novos. Porque ao fazer isso, você vai descobrir que, na verdade, você é muito mais produtivo do que imagina. Para te ajudar nisso, eu vou te dar dicas de hábitos simples, mas que são poderosos e que vão impactar de maneira significativa na sua produtividade. Se você se esforçar para colocar esses hábitos em prática na sua vida, você vai observar sua produtividade aumentar de maneira natural. E o primeiro deles é crie o hábito de fazer sprints e não de correr maratonas. Olha só, uma das grandes armadilhas da produtividade que eu vejo as pessoas criar para si mesmas é tentar trabalhar com uma mentalidade de maratona e não de sprints. Imagine que você tem um projeto, um trabalho para entregar e você calcula que isso deve demorar umas 6 horas para concluir. E aí você escolhe um determinado dia e diz, bom, é hoje que eu vou liquidar isso. E aí você faz um plano para chegar, para começar lá às 7 da manhã. Então você limpa a sua agenda nesse dia, você imagina que tem bastante tempo que vai dar para concluir isso, para fazer isso. E o problema aqui é que você criou uma maratona para você mesmo. E no mundo da produtividade, as maratonas são más notícias. Porque as coisas não vão acontecer, principalmente da maneira como você idealizou. E aí as coisas vão sair do controle. Você começa a trabalhar cedo, mas no momento em que você se senta em frente à sua mesa, quase que instantaneamente, né, começa a quicar ali na sua frente, a sua mente começa a ficar sobrecarregada com a quantidade de detalhes, de coisas que você vai precisar fazer para concluir aquilo, e depois de alguns falsos começos, você ali simplesmente desiste. Mas não uma desistência assim declarada, né? Em vez de desistir totalmente, você vai procrastinando, você começa a ver alguns e-mails primeiro, aí você talvez retorna algumas ligações, vai ver algumas notícias, e aí quando você decide se aprofundar em um outro assunto, em uma outra coisa, e quando você vê, você está totalmente atrasado, estressado, e o medo começa a aparecer. E aí começa a vir a distração, a sua ansiedade, você vai procrastinando um pouco mais, e quando você vê, você procrastinou tanto que você acaba com um trabalho de baixa qualidade no final do dia. O padrão final em que as pessoas entram quando tentam fazer uma maratona no trabalho é que elas se perdem, né, ali em tocas de coelho. Como elas estão tentando trabalhar em uma enorme pilha de coisas ao mesmo tempo, de trabalho, é fácil perder o foco naquilo que realmente era prioridade, no que realmente precisava ser feito. E na ordem. Isso faz com que você gaste muito tempo, muita energia, algumas coisas que não tem nada a ver e com pouco resultado. E aí vem realmente o resultado de baixa qualidade. Você pode evitar todos esses resultados aprendendo a trabalhar em sprints, em vez de maratonas. Um sprint é uma explosão limitada no tempo, né, de trabalho ali focado, de alta energia em uma tarefa específica. Por exemplo, se você tem 6 horas de trabalho, você podia dividir esse trabalho, né, em 3 partes e em seguida projetar uma série de sprints de 45 minutos para trabalhar cada parte. Trabalhar em sprints, você tem os seguintes benefícios. Primeiro, clareza. Quando você faz um
um plano para trabalhar em sprints, isso te força a planejar seu trabalho em detalhes, em etapas e criar conjuntos de tarefas mais específicos. Isso significa que quando você se senta para trabalhar, você tem menos confusão, menos atrito mental para começar. Além disso, é mais provável que você permaneça na tarefa, já que ela é específica. Então você consegue priorizar isso melhor. Trabalhar em sprints vai ter um benefício muito mais profundo e psicológico de melhorar a probabilidade e a sua percepção de que, independente do quão é difícil ou complexo o projeto como um todo, a tarefa como um todo, uma peça de trabalho é algo que você pode alcançar. Ainda que intensos, os sprints ele tem um fator de duplicação muito maior do que uma maratona, o que significa maior motivação também, maior resistência e energia durante o trabalho. Outro benefício subestimado de trabalhar em sprints é que você se dá oportunidades mais frequentes de recompensa, né? Daquele reforço positivo, que é importante durante uma jornada aí. Se você pode se mimar com uma xícara de café ou alguns destaques ali do seu programa favorito depois de completar cada sprint, é muito mais provável que você mantenha seus níveis de motivação, de energia lá em cima. E aí fica mais fácil do que você tentar atrasar a gratificação por 6 horas seguidas. Outra vantagem é que o sprint eles são flexíveis. Se você começa um sprint e percebe que está preso ali, que está sobrecarregado, naquela parte específica ali do seu trabalho, do seu projeto, você pode substituir por um outro sprint diferente e trabalhar nele. Isso geralmente dá para o seu cérebro um descanso, tempo para processar a dificuldade, de modo que quando você volta àquele sprint que está mais complicado, aquela parte mais complicada, você vai ter um pouco mais de clareza sobre aquilo. Mais confiança também, mais motivação, porque você vai ter completado um outro. Então, a próxima vez que você tiver um grande projeto ou trabalho para realizar, você pode se perguntar: como eu poderia trabalhar nesse projeto em várias corridas, em várias etapas, em vez de tentar avançar em uma única maratona? Com um pouco de planejamento inicial, você vai descobrir que a corrida nesse estilo de tiro curto, que é um sprint, é uma maneira muito mais eficaz e agradável de trabalhar nos seus projetos, nas suas tarefas, mesmo que elas sejam muito desafiadoras. O tempo que leva para dominar isso vai depender da intensidade do seu foco. O segundo hábito é que você precisa eliminar as distrações e não ficar tentando gerenciar as distrações. Todo mundo sabe, você também, como as distrações prejudicam a produtividade. Aquelas notificações das mídias sociais, grupo de família, lembrete por e-mail, visitas de colega de trabalho ali às vezes na sua mesa, no seu local, chamadas urgentes que no fundo nunca são. O problema é que as distrações não são mais a exceção, elas são realmente uma constante nessa nossa vida moderna. Nós estamos nos afogando em distrações e a nossa produtividade vai pagando o preço. Mas é um problema ainda maior do que o grande número de distrações, né, que nós enfrentamos. A estratégia e a maneira que nós usamos para lidar com essas distrações. Ela é profundamente falha. A maioria presume que precisa lidar, gerenciar melhor as distrações. E coisas simples como aprender a configurar as notificações do celular para que não toque em horários importantes, e aí te distrai ali, acaba com a sua concentração. Você precisa combinar com as pessoas, né, com a sua equipe, com o seu chefe, com o seu sócio, com as pessoas que têm ali sobre o seu plano. Talvez participar de menos reuniões, principalmente aquelas que não estavam programadas. Claro, você vai precisar sim ser mais disciplinado e trabalhar para melhorar a sua força de vontade, para resistir a algumas distrações. Mas lidar com distrações é o problema. Porque ao adotar a mentalidade de enfrentamento, né, e mesmo que implicitamente, você está concordando e endossando que as distrações façam parte da sua vida profissional. Ainda que você possa lidar com sucesso com uma distração estranha aqui, outra ali, dificilmente isso vai ser suficiente. Então eu lamento, mas se você
você nunca vai ser realmente produtivo se você permitir ser cercado por distrações. Ninguém tem força de vontade suficiente para resistir constantemente a toda qualquer distração nessa nossa vida moderna. Então a única maneira de se libertar genuinamente da distração é você eliminar na fonte. Então comece a parar de tentar lidar com as distrações e se torne um exterminador. E tente eliminar o máximo possível a maioria delas, mesmo aquelas que talvez pareçam inevitáveis e incontroláveis. Claro que não significa que você não pode, né, tomar ali algumas medidas significativas para se afastar delas o máximo possível. Como, por exemplo, em vez de, sei lá, mexer nas configurações, nas notificações do telefone, você pode desligar, colocar no modo avião, colocar numa gaveta enquanto você estiver fazendo um trabalho que é importante ou que exija muito foco. Se você deseja melhorar drasticamente sua produtividade, você precisa levar a sério essa questão e eliminar drasticamente as distrações da sua vida. É simples assim. Então, para produzir em seu nível de pico, você precisa trabalhar por longos períodos com concentração total, com foco, em uma única tarefa e sem distrações. O terceiro hábito é se motivar pelo prazer e não pela dor. Usar o medo, a crítica para se motivar é prejudicial a médio e longo prazo. Muitos de nós crescemos acreditando que nós precisamos ser duros com nós mesmos, né, para ter sucesso. Você não precisa usar sua mente como se fosse um carrasco, né, constantemente ali se agredindo, dando ordens duras, fazendo ameaças, com certo medo de relaxar, porque senão você acha que não vai realizar nada. Um dos piores resultados dessa crença é o hábito de falar com você mesmo de uma forma tão negativa. E essa maneira de falar, ela tende a se tornar um padrão e distorce a realidade, ela é irrealista. E ela fica cada vez mais dura. Então se você se pega frequentemente dizendo coisas para você mesmo como: nossa, como você é imbecil, por que você não consegue se lembrar de coisas simples? Se eu não fosse tão procrastinador, se eu tivesse mais disciplina, eu talvez tivesse conseguido já essa promoção, ou estaria num lugar melhor. Será que agora todo mundo vai perceber que eu não sei bem o que eu estou fazendo? Então começa a vir uma síndrome de impostor, né? Achar que é uma fraude. Então esse hábito de falar coisas horríveis, ofensivas, irracionais, que muitas pessoas têm, vem desta crença de que a pessoa acredita que se ela não for dura com ela mesma, ela não vai ter sucesso. Mas deixa eu te contar um segredo. As pessoas são bem-sucedidas. Apesar dessa sua conversa negativa, mas não por causa disso. Em anos de trabalho, né, como treinador comportamental, com pessoas de alto desempenho e muito bem-sucedidas, eu nunca vi os níveis de realização, de produtividade de alguém diminuir depois dela se aliviar um pouco, depois dela começar a usar um outro padrão, ser mais generosa com ela mesma. Sabe, buscar manter a motivação pelo prazer e não pela dor. Então, mesmo que no início você tenha certo medo de abandonar esse padrão e acreditar que você pode ali perder o ânimo se você não continuar agindo dessa maneira, não continuar mantendo essa conversa interna brutal, se você se esforçar um pouco, você vai ver que na verdade, isso não acontece. As pessoas acabam sendo ainda mais produtivas quando elas param de se agredir internamente. E a razão devia ser óbvia. É que aquela energia que você coloca ali, né, para se motivar, com essa conversa interna tão intensa, tão agressiva, tão negativa, ela começa a ser desviada para que você possa fazer um trabalho novo, um trabalho com melhor qualidade. E aí seu humor melhora. E aí você corta esse hábito de falar com você mesmo dessa forma tão dura, tão negativa. E essa melhora de humor, ela vai melhorar os seus níveis de energia, te vai se sentir mais feliz também, é isso que te leva à maior produtividade. Então, faça essa experiência, relaxa um pouco e vê o que acontece. Se você achar que realmente você começa a se tornar mais preguiçoso, caloteiro, se você não mantém aquela conversa negativa, aí você pode até voltar pro velho hábito. Mas eu acho que você vai descobrir exatamente o oposto, como muitas pessoas já descobriram. Você vai ser mais produtivo, com menos estresse e com um humor melhor
com mais energia. Autoaceitação. Você passa a se recusar a ter um relacionamento adverso com você mesmo. E antes de terminar, uma questão importante para a produtividade é que mesmo que você implemente esses hábitos, vai sempre haver um limite ali para a quantidade de motivação que você sente quando você é motivado externamente, né? Quando isso vem de, por exemplo, sei lá, uma promessa de aumento, uma promoção, tudo isso pode ajudar, claro, né? Você a trabalhar duro mais tempo. A simples novidade, às vezes, de um projeto novo ali já te aumenta a sua motivação, sua produtividade. Mas, em última análise, tudo isso é curto prazo. É essencial que você reconheça que só motivação intrínseca, essa que vem de dentro, é que pode realmente nos tornar verdadeiramente mais produtivo a longo prazo. E apenas quando você está trabalhando em coisas que realmente importam para você de verdade, de uma maneira profunda, ligada ao seu propósito, é que você vai estar totalmente enganjado, comprometido e trabalhando perto do seu potencial máximo no longo prazo. Então a implicação é que nenhuma técnica ou estratégia vai fazer com que você ultrapasse um certo limite de produtividade. Nenhuma quantidade de força de vontade, disciplina, afirmação positiva vai realmente te levar ao desempenho máximo. Se você deseja verdadeiramente ser produtiva, você vai ter que fazer escolhas difíceis sim, mas necessárias para que você possa alcançar esse trabalho que realmente importa. Isso frequentemente significa tomar decisões e às vezes desconfortáveis. Talvez você precise se confrontar com o seu chefe, né? Ter uma conversa séria com ele em relação ao que você vem fazendo e como vem fazendo, sobre sua posição, sua função. Você quer uma função completamente diferente. Talvez você precise abandonar totalmente o emprego que você está, ou até mesmo trabalhar por conta própria. Se você trabalha por conta própria, talvez você precise tomar algumas decisões difíceis sobre seu ambiente de trabalho, ou com quem colabora, né, quando você está trabalhando. Claro que você não é obrigado a se esforçar para atingir um pico de produtividade. Se você está se esforçando para atingir seu potencial com o seu trabalho, é difícil que você chegue lá fazendo isso se você estiver fazendo o trabalho de outras pessoas. Você tem que encontrar coragem para fazer o trabalho que é importante para você. Só então você vai realmente aproveitar seu verdadeiro potencial e trabalhar na sua capacidade total, né? Ou muito próximo dela. Depois que você der a você mesmo permissão para parar de tentar fazer tudo, parar de dizer sim para todo mundo, você vai poder dar sua maior contribuição para as coisas que realmente o importam. Então tudo que você precisa saber pessoas verdadeiramente produtivas entendem que fazer o seu melhor trabalho é geralmente sobre o que você faz menos e não mais. Então eu espero que esse conteúdo te ajude a ser ainda mais produtivo de alguma maneira. E se você gostou, deixa aí seu like. Se tiver alguma dúvida, você pode colocar aí nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em te responder, em te ajudar, colaborar com você para melhorar a sua produtividade. E se você quer saber mais sobre como melhorar a sua produtividade, como desenvolver melhores hábitos para realizar mais na sua vida, você pode se inscrever aqui no canal, tocando aí no sininho que está aqui ao lado. E também pode me acompanhar lá no meu Instagram, onde eu falo mais sobre esses e outros assuntos que tem a ver com mudança de mentalidade, crescimento pessoal e profissional. Então, obrigado por estar aqui, eu te espero no próximo vídeo. Valeu?